Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Amém. Graça e paz aos irmãos aqui presentes, graça e paz aos irmãos que irão nos assistir na gravação. Eu quero deixar essa pequena reflexão falando sobre os dois extremos da tentação. Os dois extremos da tentação. Olha lá em Mateus capítulo 4, vai falar da tentação de Jesus de Nazaré. Olha que algo interessante. Mateus capítulo 4, diz assim: Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí o versículo 2 diz assim: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois disso ele teve fome. Olha que interessante. Depois disso ele teve o quê? Fome. E chegando a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda ou faça com que essas pedras se tornem em pães. E a resposta de Jesus no versículo 4 foi usando o texto da lei de Moisés, pois o mesmo Jesus estava cumprindo a lei. Aí Jesus disse assim: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha que interessante, lá na antiga aliança, quando Deus tirou o povo do Egito, e o povo foi pelo deserto, a palavra de Deus diz que o próprio Deus deixou aquele povo passar fome no deserto para sondar o que era que estava aonde? No coração. O coração ali é a mente, tá? Não tem nada a ver com o órgão que bombeia o sangue. Então Deus deixou aquele povo passar fome naquele período que eles saíram do deserto para provar o que era que estava na mente daquele povo. Se aquele povo de fato confiava em Deus, se eles acreditavam de que Deus tinha um braço forte para tirarem ele de 430 anos de escravidão do Egito e conduzi-los pelo deserto, e no deserto Deus iria os alimentar, então Deus queria provar o coração daquele povo. Não que Deus já não soubesse, Deus sabia, mas Deus queria mostrar para o próprio homem ou para aquelas pessoas o que era de fato que estava na mente daquelas pessoas. Se aquelas pessoas confiavam em Deus como um Deus provedor, o Deus de Abraão, Deus proverá, ou se aquelas pessoas estavam meio que apegadas à sopa de Faraó. E olha que não foi justamente isso. Deus deixou aquele povo passar fome no deserto para ver o que estava no coração. E quando aquele povo começou a passar fome, o povo começou a olhar para Moisés e dizer: era melhor ficarmos no Egito, porque lá nós tínhamos a sopa. Então aquele povo foi tentado por fome. Deus enviou a fome para provar o que estava no coração daquele povo, se aquele povo confiaria ou não em Deus. E aquele povo não confiava. Então eles foram tentados na fome. O extremo da tentação dele foi a fome. Agora, por que esse tema, irmão Elcio, os dois extremos da tentação? É porque você pode ser tentado na fome, nas suas dificuldades, mas você também pode ser tentado na sua fartura, na sua riqueza, naquilo que você possui. Eu tenho certeza que vocês conhecem aí na mídia vários artistas. No outro dia eu estava vendo uma reportagem, coisa triste. Você está vendo aí, né, o comediante aí, não preciso dar nome aqui, mas está internado se tratando doenças psicológicas, depressão. Aí se você me perguntar: ô irmão Elcio, você não é psicólogo, você entende o porquê ele está passando isso? Queridos, aquilo ali é tentação na bonança, na fartura, naquilo que ele tem, e ele mesmo confessa isso. Ele diz que cansou de chegar em hotel e as pessoas dizerem assim para ele, o pessoal que trabalha com ele ali: você está precisando de algum dinheiro? Quer algum dinheiro aí? Ele diz: traga aí um dinheiro para mim. Quanto? 50 mil. E o povo chegar lá e jogar 50 mil na cama do hotel, e ele olhar e pensar. Ele já deu entrevista desse jeito, desse tipo. Dizer: rapaz, tem gente aí precisando de R$1.000 para sobreviver. Eu tenho 50 mil reais aqui na minha mão, não sei como fazer.
Ou seja, ele é tentado naquilo que ele possui, naquilo que ele tem. É o extremo da tentação. Muitas pessoas são tentadas na fome. Porque eu não tenho nada para comer, porque Deus não está provendo, porque eu não estou conseguindo emprego, porque meu filho está passando dificuldade. E ali começa a tentação na mente dele, a perturbação. Ele não tem paz, ele não consegue desenvolver um trabalho, ele não consegue fazer um geladinho para vender, ele não consegue pegar, sei lá, alguma coisa para gerar o pão de cada dia. Ele fica perturbado, ansioso, porque ele está sendo tentado ali na prova. Em contrapartida, você vai ver aí esses homens ricos financeiramente falando, mas não são prósperos, não tem paz na alma. Quantos funkeiros estão aí doentes, se acabando no mundo das drogas, da prostituição, da promiscuidade, da luxúria, da orgia, porque tanto dinheiro nas mãos, mas não tem paz de espírito. Eles são tentados ali. Pessoas que têm 10, 20 carros que valem milhões, mas não consegue colocar a cabeça no travesseiro, não dorme. E aí muitas vezes os crentes carnais começam a dizer: mas é o diabo que está dando, né? Os religiosos, o diabo que está... Não é o diabo, eles trabalharam para isso, eles conquistaram. Porém, a tentação, sabe, as facilitações que eles têm, o acesso que eles têm de entrar e sair de certos meios, acaba corroendo, perturbando a alma dessas pessoas. Então, os dois extremos da tentação. Muitas vezes você é tentado quando você está desempregado, é ou não é? Estou desempregado, chego em casa, eu já passei por isso, é complicado. Parece que as portas se fecharam e você não tem nada, não surge nada, não aparece nem um quintal para você limpar. E você, rapaz, que situação é essa? E aí você olha para um canto, olha para outro, aí vem a tentação. É por isso que muitos caem fazendo besteira, pegam uma arma, e vai roubar. Porque eu não arrumei emprego. Foi tentado. Em contrapartida, outros têm tantos, mas não sabe viver reinando em vida, não sabe aproveitar e vive uma vida totalmente desequilibrada. Já provou de tudo na vida, que agora está fazendo besteira. Jesus foi tentado no deserto quando ele não tinha nada. Ele passou 40 dias jejuando e ao término do jejum a Bíblia diz que ele teve fome. A primeira tentação: tu és o Filho de Deus? Faça com que essas pedras se tornem pães. Olha a tentação. Ele podia fazer aquilo? Podia. Só que ele estava ali passando por uma prova do próprio Pai. Foi Deus que mandou ele para lá passar fome. Porque o diabo tentou Jesus no deserto, porque o capeta... Não, foi o próprio Deus que testou o filho no deserto. Você me obedece? Eu quero ver o que está no teu coração como filho. Você me obedece? Você é filho, Elcio? Eu quero ver o que está no teu coração como filho. Vai vir os pães da vida, vai vir as propostas, e eu quero ver o que é que está no teu coração. Eu não me canso de falar isso quando um pastor me fez uma proposta para me assalariar, para eu representar o ministério deles. Aquilo foi pão. Foi eu com fome, com 4 pessoas no nosso ministério, sem poder pagar nenhum espaço, e um pastor chegar e dizer assim: nós vamos te bancar. E eu sabia que era bom o negócio. Foi a tentação. Eu estava com fome. Eu estava começando no ministério. Eu estava começando a falar da palavra de Deus. E de repente você encontra uma proposta dessa. Você está desempregado. De repente você encontra uma proposta de trabalhar em um lugar onde você tem que ir com a canetinha lá, assinar papéis que você sabe que é errado. Mas você vai ser remunerado? Mas vão te pagar por isso? E aí? Tentação. Vou fazer de conta que eu não estou nem aqui. É? Uma hora a conta chega, a tua consciência não ficará em paz. Mas ninguém está vendo, Papai do céu não está vendo, não é? Isso é a tentação. Então Jesus estava sendo tentado no deserto pelo próprio Espírito que permitiu que ele passasse por aquilo. E ele disse: nem só de pão viverá o homem. Diferente daqueles que saíram lá do Egito. Nós vamos voltar para comer a sopa, né, de Faraó. Jesus não.
Ele sabia que o que mantinha ele de pé era a palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca, que não voltará para o Senhor vazia. Não volta para o Senhor vazia. Então Jesus, ele acreditava que o Pai era provedor. Senhor, passa de mim esse cálice. Tentação. Todavia seja feita a tua vontade. Provisão. Ele sabia que Deus ia prover. Ele sabia que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, te prepares, porque você pode ser tentado nesses extremos. Hoje você pode dizer: ah, mas eu não tenho nada. Como eu falei, eu estou desempregado. Aí muitas vezes você está empregado, está sendo tentado no emprego. Muito atarefado, muita contenda, muita situação. Aí você começa, a tentação está ali no trabalho. E agora? Quando estava desempregado, tentação porque não tinha nada. Quando está tendo salário agora, tentação porque está tendo. Então nós, seres humanos, vamos sempre passar por isso. São as tentações que vêm em nossas vidas. Olha o que o apóstolo Paulo falou na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6. Olha lá, no versículo 7 ao 10, e eu vou ler outro versículo. Olha lá, disse Paulo: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isto, ou com isso, contentes. Presta atenção, contentes não é acomodados, tá bom? Estar contente é estar agradecido, não é estar acomodado. Ah, então eu tenho minha roupa, eu tenho meu pão de cada dia, eu vou me acomodar. Não, irmão, você não vai se acomodar. Você vai trabalhar, você vai lutar, você vai correr atrás dos teus objetivos. Mas é estar contente com aquilo que você tem. Eu tenho pouco, mas eu estou contente com pouco que Deus me deu. Eu tenho muito, eu estou contente com muito que Deus me deu. Eu não posso estar, sabe, reclamando, murmurando. Não está dando, não está dando. Meu irmão, quanto mais tu diz que não está dando, não está dando, não está dando, não vai dar mesmo. Não vai dar. Então estejamos com isso contentes com aquilo que Deus tem providenciado. Aí no versículo 9 ele diz, 6:9, 1 Timóteo: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e... Olha para isso, é uma realidade, irmão. Muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens à perdição e à ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmo com muitas dores. É o outro extremo da tentação. É o ser tentado na fartura, na riqueza. Ou seja, não tem contentamento, não consegue desfrutar, usufruir daquilo que tem, que possui. Querem sempre ter mais e mais. Na tentação de Jó tem um segredo muito interessante. Você lê o livro todo de Jó e não entende o porquê Deus enviou tentação para Jó. Se você lê assim, por que Deus fez aquilo? Jó era um homem justo, Jó era um homem íntegro, Jó era um homem temente a Deus. Então Jó não era um desviado, Jó não era um pecador. Porque se Jó fosse um cachaceiro, se Jó fosse um, sei lá, né, como diz o sistema, um endemoniado, se Jó fosse um rebelde, se Jó fosse um desviado, não! Jó era um homem fiel a Deus. Jó sacrificava pela vida dos filhos. Jó era um homem temente a Deus. E por que um homem tão temente a Deus passou por tanta provação? Porque um homem tão temente a Deus, Deus o enviou a tentação. Deus não isentou Jesus, ia isentar Jó?
Deus provou Jesus, não iria provar Jó? Só que diferente de Jesus, Jó tinha uma coisa: medo. Capítulo 3 de Jó, no versículo 24 ao 26, Jó diz assim, ó: o que eu temia, o que eu tinha medo, me sobreveio. O que eu receava, me aconteceu. Aí Jó declara: eu nunca estive tranquilo, sempre em perturbação. Aí nós descobrimos agora o segredo de Jó. Jó era um homem que tinha medo de perder suas riquezas, perder seus filhos, perder sua saúde, perder seus amigos. Jó tinha tudo, Jó temia a Deus, Jó era um homem justo, Jó era um homem íntegro, mas Jó estava sempre em cima do muro. Será até quando? Tem crente que é assim. Eu tenho isso hoje. E quando eu perder isso? Eu tenho esse emprego. E quando eu sair desse emprego? Sofri porque não tinha emprego, agora está sofrendo com o emprego. Eu não tinha isso, e agora que eu tenho? E agora para manter? E agora para isso? Aí Deus disse: Deus foi lá, tirou tudo de Jó. E agora vamos tratar com Jó. Amigos, cai fora, Jó fica sozinho. A própria esposa: amaldiçoa esse teu Deus, abandona esse teu Deus e morre. E Jó permanecendo fiel, Jó permanecendo firme. E aí no final da vida de Jó a gente tem um relato de que Deus restaurou, restituiu na vida de Jó. Por quê? Porque ele passou pela prova, ele passou pela tentação. Então, queridos, escute bem, a nossa vida com Deus, ela não pode se fundamentar em momentos. Quem fundamenta a sua vida com Deus através de momentos, não permanece, se perde. Hoje eu estou com Deus porque está tudo dando certo. Concluí minha faculdade, concluí meu emprego, passei no vestibular. E se isso não acontecesse? E quando vier o dia mau, porque o sol nasce para todos, a chuva cai para todos. E quando vier a dificuldade, quando vier a falta de pão, você vai abandonar? Quantas pessoas se desanimam com Deus? Eu não estou falando aqui de religião, de igreja, não tem nada a ver. É com o próprio Deus. É a alma da pessoa que fica ali abatida. As pessoas olham para você, você está normal, mas Deus sabe que não está normal. Quem lembra de Asaf no Salmo 73? Asaf era um levita. Asaf estava lá entoando louvores para o Eterno. Asaf estava lá com acesso ao templo. Mas ele mesmo relata que ele começou a ficar triste quando ele olhava a prosperidade dos ímpios. Ele começou a ficar triste quando ele olhava que as pessoas morriam e nem no velório havia tristeza, havia festa. Ele começou a desejar aquilo que o ímpio tinha. E aí ele começou a declarar: em vão foi lavar as minhas mãos na inocência, em vão foi purificar o meu coração. Ele começou: em vão foi fazer o bem. Tem gente que é assim, tem crente que é assim. Em vão foi falar a verdade. Se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha dado o meu jeitinho. Eu tenho uma menina que faz boxe comigo. Ela chegou para mim uma vez no treino, uma psicóloga, e ela disse assim: professor, eu preciso de um conselho. Aí eu: ai. Uma hora dessa, cedo da manhã, já vem pedir conselho? Ela disse: olha, eu estou com uma proposta aí para ganhar o dobro do salário que eu ganho. Só que eu tenho que assinar uns papéis lá, só que é coisa segura, porque já tem mais ou menos uns 2 anos que esse pessoal fazem isso, e está faturando o dobro ou o triplo do salário que ganha. Mas eu não estou conseguindo fazer, a minha consciência dói. O que é que o Senhor acha? Para isso. Eu falei: o que é que eu acho? Minha irmã, não precisa achar nada. O próprio Deus já está falando aí para você. Você quer fazer isso? A tentação é grande, professor, mas eu não quero fazer. Eu falei: pronto, então obedeça a voz de Deus. Não precisa o irmão, o professor, o pastor falar, não. É Deus falando com você. Mas estão me chamando lá de besta, disso e aquilo, mas eu não vou. Eu vou vencer essa tentação. Eu falei: e Deus vai te honrar por isso. Então as pessoas sabem, as pessoas têm consciência. Cai porque quer, vai porque quer.
Ah, irmão, mas tem gente que vai e leva vantagem. Não seja como essas pessoas, porque senão você se perde, a tua consciência fica perturbada, as coisas não fluem. Todo mundo pode ver você com carro novo, com casa nova, com apartamento, mas em você haverá uma angústia, uma tristeza, porque você sabe que você está ferindo o caráter de Deus. Não queira obter vantagens ilícitas, queira viver em paz, que Deus há de prosperar, porque a prosperidade de Deus, as bênçãos de Deus, as bênçãos do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Tem gente com dores, tem gente que tem tudo na vida, mas não tem nada de espírito. Não estou pregando com isso miséria, não é que você não deva ter, não. Como eu quero ser rico financeiramente, como eu quero fazer e ajudar, como eu quero viver e condicionar a minha família, sabe? Mas tem que ter paz, não pode ser tentado a isso, tem que ser no tempo certo, tem que ser sabe? Da forma que seja bênção e não maldição na sua vida. Amém, irmãos? Seja assim, faça dessa forma. Não seja, sabe, tentado você pode ser, mas não caia. Você vai ser tentado na fome, na falta de pão, e você também vai ser tentado quando você tiver muita coisa. Quantos você conhecia que não tinha nada, era assim contigo, e hoje que tem alguma coisa, viraram as costas para você? Cadê essas pessoas? Vira as costas. Foi tentado. Os meios que andava já não servem mais. Os amigos que tinha já não presta mais. Agora está em outro nível. Tem um jogador no Rio de Janeiro, é o Adriano, né? Rapaz, como eu admiro a humildade daquele camarada. O cara é milionário, tá lá. Anda descalço de havaiana. Tem gente que pensa que aquele homem está pobre. Oh, meu Deus. Pobre? Aquele ali é que é rico. Claro, ele vive a vida dele na vaidade da carne, falo no sentido das práticas que ele vive, mas é coisa dele lá. Mas eu me refiro à paz que ele tem. Diferente que ele dizia que ganhava 7 milhões de euros, mas não conseguia dormir por mês. Imagine, irmãos, que tenhamos paz de espírito, que venhamos construir e andar na prosperidade que o Pai venha direcionar. E que você não venha viver sufocado, sabe, angustiado, nervoso, porque você quer ter uma coisa e você não está ainda conseguindo, tá bom? Vamos cantar mais uma? Tem mais um louvor aí? Quem é o cantor?